A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É, Em breve já iniciaremos o treinamento. Peço para que vocês me mandem, por favor, mensagem para saber se o áudio está tudo ok, se vocês estão conseguindo me ouvir. Vou aguardar mais alguns minutos até o pessoal conseguir entrar no nosso treinamento. E às 15 horas a gente já inicia, tudo bem?
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? O pessoal aqui está mandando mais alguns feedbacks, o áudio está tudo ok? Ó, respondendo a questão da Rayane, ela está perguntando se vai ser ter vídeo ou áudio. Nosso treinamento vai ser os dois, eu vou estar falando um pouco com vocês, vou mostrar também um pouco a operação do sistema, como que vai ser realizado o procedimento passo a passo da conferência de caixa, tá certo? Bom, então a gente vai iniciar então o processo de como realizar os processos básicos de fechamento e a conferência de caixa, tá certo? Meu nome é Rogério, eu trabalho aqui no setor do suporte já faz uns 7 anos e eu estou aqui junto com vocês nessa tarde para poder auxiliar vocês a a capacitar vocês para como vocês realizarem todo o processo de tanto o processo de abertura, as movimentações e por fim a conferência de caixa, tá? A carga horária aproximada é de 1 hora e meia do nosso treinamento. Pode ser que seja um pouco menos, pode ser que seja até um pouco a mais. Aí vai depender de como for a participação de vocês, tá certo? Vamos só falar um pouquinho sobre o que a gente vai acompanhar sobre esse processo. Então, nesse treinamento, a gente vai mostrar como realizar a abertura do caixa, mostrar algumas operações de suprimento, algumas vendas, mostrar a opção de sangria vale e sangria despesa, mostrar a diferença de cada uma delas, a sangria, como é feito no final de fechamento de caixa, e por fim a gente realiza a conferência em si. Tá? Durante o treinamento vocês podem ficar à vontade em fazer perguntas, a gente vai respondendo para vocês conforme for surgindo a dúvida de vocês, tá ok? Então o processo aqui é simples, a gente vai acessar a tela do caixa, com o usuário 900 a gente vai clicar no menu caixa número 1, que é para fazer a abertura do caixa. Em seguida a gente vai realizar uma venda na tela do caixa. Com o menu 900 também a gente tem as opções de sangria vale e sangria despesa. A gente tem a opção também do menu das sangrias, o suprimento e, por fim, a questão do fechamento de caixa. Então, essa é toda a parte operacional do caixa. Então, eu vou realizar aqui para vocês o procedimento. Então, aqui com a nossa tela do caixa aberta, a gente seleciona o usuário 900, ele vai abrir esse menu para a gente, o menu do caixa. Então, a gente clica na opção número 1, que é a abertura, coloca o usuário e senha do operador. Então ele mostra para a gente que esse caixa foi iniciado com sucesso, tá? Uma coisa que é importante a gente já, desde o início, se atentar é a questão de horários. Isso é um dos pontos que mais tem atendimento para a gente no suporte, quanto a problemas de conferência de caixa. Ah, meu caixa está dando problema. A gente verifica que em muitos dos casos é devido ao horário da impressora junto com o horário da máquina. Então sempre que for iniciar o caixa, valida se o horário da máquina está certo. Tá ok? Então, feito aqui a opção da abertura do caixa, a gente inicia novamente com o menu 900. E nesse menu 900 a gente consegue realizar algumas operações. Então, vou simular de uma forma bem rápida para vocês a movimentação de um caixa. Então, a gente vai iniciar com o suprimento, no qual o suprimento normalmente é feito com o troco que o pessoal costuma iniciar em seus caixas. Então, é sempre importante a gente estar descrevendo aqui as informações. Tá? E depois, na hora de gerar os relatórios, eu vou mostrar o porquê que é importante sempre deixar muito bem detalhado cada operação que for realizando. Então, eu vou realizar aqui um suprimento inicial de R$ 100, como se fosse um fundo de troco para o meu caixa. O suprimento foi realizado com sucesso. Então, depois a gente vai partir para uma venda, especificamente. Então, já iniciei meu caixa, já realizei a abertura do caixa, já coloquei os meus trocos
que eu preciso para operar meu caixa, então eu vou realizar uma venda agora para vocês. A gente vai realizar uma venda simples. Então aqui a gente tem uma venda normal de R$16. E essa venda é só a gente finalizar ela normalmente. Então essa venda eu vou finalizar como dinheiro, R$16,28. Vou clicar em confirmar. Então a venda aqui a gente já foi feita. A gente tem até um emulador aqui que mostra para a gente todas as operações que foram feitas na impressora. Então a gente já tem a informação certinha de um dos primeiros valores do caixa, que é a questão do dinheiro. Tá certo? Então agora, acessando novamente o menu 900, a gente vai acessar a opção da Sangria Vale. Tá? Normalmente tem lojas que fazem vale para os seus funcionários e isso precisa ser bem descrito. E lembrando que Sangria Vale, Sangria Despesa e a Sangria Normal são 3 operações diferentes. Tá? Então a primeira opção que é a Sangria Vale, a gente vai inserir o nosso usuário do operador. Então a gente vai colocar para quem é que vai receber esse vale. Então eu vou colocar aqui no meu caso a empresa chamada funcionário. Então eu vou colocar aqui o funcionário Rogério. Então aqui sempre lembra de deixar na descrição. E a gente coloca o valor que precisa ser inserido para esse funcionário. Então eu vou colocar, por exemplo, o valor de R$30. A sangria já foi lançada com sucesso, a Sangria Vale. Lembrando que depois eu posso verificar como que eu consigo descontar esse valor do meu funcionário para ter um controle. Eu posso acessar por dentro da retaguarda do sistema BIG, acessar o menu do financeiro Contas a Receber, e se a gente pesquisar o mesmo funcionário, a gente tem a informação da sangria que foi feita para ele agora. Isso daqui é uma sangria que eu fiz no período da manhã, tá fazendo um teste. E esse daqui é uma sangria que foi feita agora, e depois vocês conseguem fazer a baixa dele normalmente, tá ok? Realizada então a sangria, a gente também vai passar para a sangria despesa. Então, chega no durante o dia, vocês precisam estar realizando algum pagamento de emergência, precisa pagar algum café para o pessoal do funcionário, da padaria, pagar um combustível de algum entregador, precisa retirar esse dinheiro do caixa, que é um pagamento de uma conta. Então, o que a gente faz? A gente clica na opção 7, que é a sangria despesa. Então, aqui a gente também coloca o usuário e senha. E aqui na sangria despesa, primeiro de tudo, a gente precisa colocar um plano de contas. Tá? Aí esse plano de contas precisa estar previamente cadastrado no sistema BIG. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida de como cadastrar o plano de contas, vocês podem acessar o Linkshare. Linkshare, vocês digitem a pesquisa plano de contas e acompanha que aqui embaixo vai ter a informação do plano de contas para Pharma, porque como a Lynx tem vários segmentos, então vocês têm que procurar além do plano de contas se é o segmento de Pharma. Tá? Então aqui esse artigo ele explica certinho, passo a passo de todo o processo, como deve ser feito para realizar o lançamento do plano de contas. Tá? E essa parte eu não vou explicar aqui, já faz parte de um outro treinamento. Então a gente vai lançar a informação sobre um plano de contas. Eu vou colocar aqui o meu plano de contas, que é uma despesa com o pessoal. E aqui o fornecedor, que é para quem eu estou realizando essa compra. Então, por exemplo, eu tive um gasto com uma padaria com o meu pessoal. Então eu vou lá e coloco o fornecedor. Eu cadastro esse fornecedor no sistema BIG, lanço aqui a informação e lembro de sempre colocar a descrição.
Então, digamos que a gente teve um valor de R$ 15 aí com o gasto do café do pessoal. Tá? Então a gente clica em OK. E a sangria é lançada com sucesso. E essa sangria também eu consigo validar para onde que ela foi depois do meu sistema. Então a gente consegue acessar dentro aqui do sistema Big. Então a gente vem no menu financeiro contas a pagar. Então se eu vir aqui no contas a pagar e pesquisar as contas que eu cadastrei hoje, lembrando de colocar a opção todas ou contas pagas, ele vai aparecer aqui para a gente. Tá? Então ele já lança automaticamente aqui no nosso contas a pagar como uma conta paga. Tá certo? Tem uma pergunta aqui. Se eu fizer uma sangria errada, como que eu faço para excluir e lançá-la corretamente? A sangria tem que ser feito todo o processo com o caixa aberto, tá? Se por um acaso você lançou uma sangria errada e você já fechou seu caixa, a gente não consegue mais realizar nenhum procedimento. Mas para ajustar essa sangria errada, é só a gente vir aqui dentro do menu operacional, consultas e cancelamentos, ou a gente acessa aqui pelo atalho, e a gente seleciona a opção sangria e suprimento. Tá? Então aqui vai ter toda a informação de tudo aquilo que a gente já realizou. Vocês podem vir e cancelar o lançamento normalmente. Tá certo? Bom, creio que está respondida a pergunta. Então, depois, continuando todo o processo, então, para a gente estar encerrando já a opção do caixa, a gente vai realizar uma sangria. Então, a gente vem também no menu 900 e a gente vai realizar a sangria desse valor. Tá? Então, qual que é o valor que eu deveria sangrar no meu caixa? Então, no início, vocês lembram que eu coloquei R$ 100 de suprimento, certo? Depois eu fui e fiz uma venda em dinheiro no valor de R$ 16,30, vamos arredondar. Foi 16,28, vamos arredondar para 16,30, que digamos que foi o valor que eu tenho no meu caixa atual. Então vocês acreditam ou não que esse é o valor que eu devo sangrar no meu caixa? Me responde aí, por gentileza. O que vocês acham? Que a sangria que eu tenho que fazer no fechamento final é esse valor de 116 que eu teria no meu caixa ou não? Beleza. Realmente, não é esse o valor que eu tenho que sangrar. Porque o que acontece? Isso, a Rayane, a Juliana também respondeu, Leonardo. Aqui na nossa sangria, como eu inseri, tem muitas pessoas que confundem a sangria vale e a sangria despesa com uma sangria normal, tá? Tanto a sangria vale quanto a sangria despesa quanto a sangria normal, ele retiram valores do meu caixa, tá? E tem clientes que já entrou em contato conosco que tem muita dúvida a respeito disso. Eles lançam uma sangria vale, lançam uma sangria despesa e depois eles lançam novamente esse mesmo valor dentro de uma sangria. Então esse é um ponto para tentar também para dar é, menos divergências nos seus caixas, para vocês se atentarem. Então se eu tenho um valor de R$ 100 que foi meu fundo de caixa e eu tenho mais R$ 16,30 que foi a minha venda, eu também retirei o valor de R$ 30 do vale que eu fiz para o funcionário e também eu retirei o valor de R$ 15 que foi o que eu gastei numa padaria, por exemplo. Então o valor que eu teria físico no meu caixa seria esse valor aqui de R$ 71,30. Tá? Então a gente vem aqui, faz essa sangria. E aqui a gente pode lançar e finalizar a sangria. Tá?
Tem clientes que fazem a sangria separada do suprimento que faz o fundo de caixa. Tem clientes que deixam tudo separado e tem clientes que não têm um fundo fixo. Então, se você, por exemplo, tem um controle certinho do seu suprimento, você inicia teu caixa sempre com 100 e no final você tira, por exemplo, 100, independente das vendas que tiverem durante o dia, e você tem esse controle à parte, você não precisa realizar esse procedimento de lançar um suprimento e no fim lançar uma sangria, tá? Só que se você todo dia tem um valor variável de um fundo que você vai colocar na tua gaveta, então é ideal que você inicie o caixa com um suprimento, coloque o valor que você tem em mãos e no fim você retira com todo o valor que você teve de movimentação durante o dia, tá? Aí vai depender da forma com que vocês realizam esse trabalho. Aí vai de particularidade de cada um, tá certo? Então a gente fez todo o procedimento, a gente iniciou o caixa, a gente realizou o suprimento, fez a venda de um produto, lançou a sangria vale, a sangria despesa. Lembrando que a sangria vale e despesa a gente consegue validar depois dentro do Big Retaguarda nas partes de contas a pagar e contas a receber. Tá? A gente fez a sangria do final do dinheiro que eu tenho em caixa e agora a gente vai para finalização. Então a gente vem também no menu 900 e vai fazer o fechamento desse caixa. A gente confirma. Então aqui a gente já finaliza o nosso caixa. Aqui na tela ele mostrou que teve uma divergência de 2 centavos. O caixa, como tem dinheiro, são valores quebrados, é normal você ter uma diferença pequena dentro do teu caixa, coisa de centavos, que é referente a justamente esse troco. Igual, por exemplo, a venda minha era 16,28. Eu deixei no meu caixa com 16,30. Então, realmente, algumas divergências ao longo do dia vai acontecer devido a esses trocos. Tá? Até aqui o procedimento de abertura e fechamento de caixa, ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo? Ok. Então agora a gente vai para a parte do Big Retaguarda, onde a gente vai realizar as análises agora sobre esses caixas. Tá certo? Então, tem alguns relatórios que eu mostraria para vocês conseguirem já iniciar toda a conferência. Então, um dos primeiros relatórios que eu falei para vocês, lembra sempre de descrever corretamente as descrições das sangrias e suprimentos. A gente precisa verificar essas informações depois aqui nesse relatório. Relatório, suprimentos e sangrias. Então aqui eu consigo verificar toda a movimentação que eu realizei. Então eu posso colocar um período específico, posso marcar qual caixa que eu fiz a operação. Como eu tenho um caixa só, eu vou deixar desmarcado. Então aqui nesse relatório ele mostra exatamente toda a minha operação que eu fiz de sangrias e sangrias vale, sangrias despesa e os suprimentos. Então aqui na descrição é tudo aquilo que a gente digitou na tela do caixa o que vai aparecer nesse relatório. Tá? Então por isso é importante estar descrevendo a informação correta para que depois vocês consigam analisar também de forma mais fácil o que refere cada informação. Como por exemplo aqui na parte de sangria, no relatório ele está por padrão o nome sangue, que é referente à sangria. Só que aqui ele não mostra para a gente se foi uma sangria vale, se foi uma sangria despesa. Então é importante sempre estar informando os dados aqui da descrição. Certo? Um outro relatório que a gente pode analisar também sobre todas as movimentações que teve é aqui no menu gerencial, fechamento de caixa. Então aqui a gente já tem alguma movimentação, tem um caixa que eu operei no período da manhã e tem esse caixa que eu operei agora junto com vocês no treinamento. Então a gente clica em visualizar. Então aqui a gente tem toda a informação da movimentação que teve nesse caixa. A gente teve esse caixa que abriu às 15 horas e 4 minutos, fechou às 15 horas e 17 minutos. É importante validar essa informação de horário.
E, por exemplo, eu verifiquei que tem venda minha que não está aparecendo aqui nesse relatório. Estou desconfiado que está com algum problema no horário, eu preciso identificar se tem venda fora desse caixa ou não. Então, o que a gente faz? A gente acessa aqui no menu do Consultas e Cancelamentos, coloca a operação de venda à vista e a prazo, pode colocar o período que vocês operaram caixa, então vou colocar, por exemplo, desde a meio-dia até agora. Então eu tive apenas uma única venda, e essa venda foi feita às 15 horas e 6 minutos. O meu caixa iniciou às 15 horas e 4. Isso significa que essa venda contempla dentro desse caixa. Agora, se por exemplo, o meu caixa está com divergência, só que eu verifiquei aqui no consultas e cancelamentos, a venda foi realizada, tudo certo. Só que está com horário, nem que for um minuto antes da abertura do caixa. Então, por exemplo, o meu caixa abriu às 15 horas e 4 minutos e a venda está às 15 horas e 3 minutos, isso já vai dar divergência. Tá? Por isso que é importante sempre iniciar a abertura do caixa e o fechamento de caixa validando se o horário do computador está tudo ok. Tá? Teve casos dessa semana que eu já peguei de clientes relatar que tem muito problema com queda de energia, corrompe muita tabela, toda vez que ele reinicia o computador, o horário da máquina muda sozinho. Nesse caso, vocês têm que chamar algum técnico de informática da cidade de vocês, para eles poderem analisar como que está a máquina, que precisa verificar alguma peça física que precisa talvez estar necessitando de alguma reparação. Tá? Bom, além desse relatório, a gente também tem um outro relatório que pode ser analisado todas as movimentações, que fica aqui na aba Financeiro, Relatórios e tipos de pagamentos. Aí tem as duas opções, vocês podem estar selecionando o modo simples ou relatório novo. Então aqui também é a mesma informação, a gente pode selecionar o período que a gente deseja. Vou colocar aqui a partir do horário que a gente iniciou o treinamento. E clique em pesquisar. Então aqui ele mostra para a gente exatamente a informação de todas as vendas que foram realizadas. Então ele mostra, por exemplo, o valor total. Então no meu caso, como eu tive apenas uma venda em dinheiro, ele vai apresentar o valor total desse tipo de pagamento de R$16. E se a gente confrontar com esse relatório aqui de fechamento de caixa, é o mesmo valor que ele aparece aqui no nosso resumo do fechamento, o valor de R$16,28. Aí depois vocês precisam talvez realizar alguma análise mais detalhada sobre as vendas que foram realizadas durante o dia. Então a gente tem mais dois relatórios que vocês podem estar acompanhando. O primeiro relatório fica aqui no menu Meus Relatórios, Vendas, Vendas, Analítico de Vendas. Vocês podem acessar todo o caminho, ou então vocês podem clicar aqui direto na central de relatórios e digitar Analítico de Vendas. E abrir o relatório. Então aqui ele mostra aqui para a gente qual foi o produto vendido, a quantidade que foi vendida e o valor total. E tem o outro relatório que vocês conseguem analisar referente a cada cupom que foi vendido, que vem aqui na aba Relatórios, Vendas, Vendas. Então pode deixar toda a opção padrão aqui e também coloca a mesma informação. O período que vocês desejam e clique em visualizar. Então aqui ele mostra para a gente o número de lançamento, qual foi o horário que foi feita a venda, o produto e o valor total. Bom, realizado todas as análises dos relatórios,
Aí vamos partir para a parte da conferência de caixa. A parte da conferência também é bem simples, é só a gente vir aqui no menu financeiro, conferência do caixa. Então aqui a gente pesquisa o período que a gente deseja, clique em pesquisar. Então tem aqui alguns outros caixas de teste, e eu tenho esse caixa que a gente iniciou agora. Então a gente coloca para iniciar a conferência, e coloca o valor que foi realizado durante a operação. Colocados os valores devidos aqui nos tipos de pagamento, a gente clica em comparar valor. Comparado o valor, a gente consegue identificar o valor que foi computado pelo sistema BIG e o valor que foi apurado pelo operador de caixa. Tá certo? Então, caso queira verificar o que refere a esse valor computado, é só a gente vir aqui no detalhes de valor computado, e aqui ele vai mostrar para a gente todas as operações que foram feitas. Então, a gente teve uma venda no valor de R$ 16,28, não tivemos nenhum recebimento, foi feito um suprimento inicial no caixa de R$ 100, e foi feito 2 sangrias vales e despesa no valor de R$ 30 e R$ 15. Tá? Aquela sangria que a gente faz no final do caixa, ela não aparece aqui nessa operação. Ela só vai aparecer informações de sangria vale e sangria despesa. A sangria final que é feita ao realizar o fechamento de caixa, a gente deve informar aqui no valor apurado. Então você tem o comprovante, você somou todo o dinheiro do teu caixa, foi sangrado o valor de X reais. Pega esse valor, confere novamente, está batendo a sangria com a informação que você tem em mãos? Aí você vem e coloca aqui no valor apurado. Tá? Colocou o valor apurado, bateu a informação com o valor computado, a gente finaliza. A gente pode clicar aqui em finalizar. Caso, por exemplo, não bateu meu caixa, está faltando vendas que eu percebi que está com horário fora. Então tem venda que foi iniciado antes das 15h04, ou teve venda que é desse caixa que foi feito depois das 15h17, devido àquela divergência de horário de caixa. Então a gente vem aqui e clica em ajustar período. Então ele vai verificar se tem algum caso específico e ele vai tentar ajustar essa informação. Só um minuto que a gente tem uma pergunta. Então a pergunta aqui do Carlos a respeito do QR Links. Se é necessário fazer a sangria para ele aparecer como um valor computado no fechamento de caixa. A sangria de todos os valores que vocês realizarem no caixa de vocês, seja ele qual for o tipo de pagamento, tem que ser feito. Tá? Então, fiz venda de farmácia popular, tem que pegar todos os comprovantes, somar e fazer a sangria no final. Fiz venda com cartão de débito, cartão de crédito, também. Fiz venda pelo QR Links, tem que somar todos os valores finais para realizar a sangria, para depois o sistema fazer a comparação. Tá? Então aqui no caso apareceria alguma informação aqui do QR Links, por exemplo. Então você conseguiria pegar as informações de tudo aquilo que você sangrou e colocar, por exemplo, o valor específico. Aí o sistema vai computar se o valor que você sangrou junto com o que o sistema computou se está correto. Tá certo? A gente tem uma outra pergunta aqui também da Daiane a respeito das devoluções. Quando ocorre uma devolução no outro dia, o valor apurado e o valor computado ficará diferente. Tem como justificar? A devolução que é feita fora do período do caixa inicial, não. O que acontece? Eu até tenho um exemplo aqui de uma venda.
eu mostrar aqui para vocês. Tem um caixa aqui que eu iniciei no período da manhã, eu fiz a venda dele e depois eu abri um outro caixa e fiz o cancelamento somente nele. Então aqui para a gente ele vai apresentar um valor negativo. E esse valor aqui apurado no sistema Big, ele não consegue ser alterado. Então tem que sempre atentar à questão dos cancelamentos. Fez um cancelamento, você iniciou uma venda e cancelou a venda no mesmo caixa, ok, não vai ter problema nenhum. Você realizou uma venda num caixa e cancelou ela num outro caixa, ele vai apresentar para a gente um valor negativo. Tá? O que tem alguns clientes que fazem? Para que não fique aparecendo o valor computado negativo, assim que eles fazem o cancelamento, eles vão e lançam um suprimento referente à venda. Então eles lançam um suprimento, ó, tive uma venda de R$16 que foi cancelada, tal. Então a gente vai ter o valor que foi cancelado, que é retirado do caixa, com mais o valor que é inserido de suprimento só para justificar esse cancelamento. Então a gente tem aquela soma, menos 16 com mais 16, ele dá o valor zero. Então ele não vai computar, ele não vai dar divergência no valor computado aqui na hora de realizar a conferência de caixa. Se a gente até verificar aqui, ó, detalhes do valor computado, ele mostra para a gente uma venda negativo 16,28. Então a gente consegue até identificar se realmente essa venda foi feita no outro caixa ou não, de que forma. A gente pega esse número de lançamento e acessa o consultas e cancelamentos. Então verifica que o nosso caixa aqui abriu às 9h48 e fechou às 9h50. A gente vira aqui no consultas e cancelamentos, marcar a opção aqui por número de lançamento e selecionar as vendas. Então a gente coloca o mesmo número de lançamento que a gente verificou lá na conferência. Então ele mostra, o cancelamento estava dentro daquele período. A venda foi feita no caixa anterior. Então, como foi feito no caixa anterior e cancelado no caixa seguinte, esse caixa seguinte ficará com divergência no valor de, no meu caso aqui, menos R$16. Mike, se você puder novamente reescrever a sua pergunta, eu não entendi. Será que você poderia me escrever novamente? No caso, as notas que você refere seriam as notinhas que é impressa pelo cupom fiscal, pela impressora? Só confirma para mim, por favor. Ah, sim. Ó, pessoal, o Mike está me perguntando o seguinte, quando eu faço uma conferência de caixa junto com as notas, as notinhas que ele tem em mãos, mas o valor computado dá falta em algum, eu devo lançar o valor que eu tenho em mãos ou lançar o que foi computado? O ideal é sempre vocês lançar o que vocês têm em mãos, tá? Aí deu divergência. Então, por exemplo, vou pegar aqui até um outro caixa que eu fiz um teste. Vou pegar aqui. Teve um caixa aqui, por exemplo, que eu fiz algumas operações só para mostrar uma divergência. Então, digamos que eu tinha R$100 em mãos e o sistema me computou só o valor de 39. Mesmo que o sistema está computando o valor de 39, eu não posso simplesmente vir aqui e colocar R$39,50. A gente tem que analisar. Então, se eu tenho realmente em mãos um valor a mais, a gente precisa identificar o que aconteceu. Verificar quais foram as operações que foram feitas nesse caixa para dar um valor computado menor. Por exemplo, uma das primeiras justificativas de que deixam um valor computado menor é um cancelamento que é feito de um outro período. Se a gente verificar aqui em detalhes de valor computado, então a gente consegue verificar nesse caso, eu não tive venda, eu não tive recebimento, foi feito um suprimento de R$100,
mas eu fiz também o lançamento de sangrias, vales e sangrias despesa. Então, toda sangria vale e despesa, ele também subtrai do valor computado. Então, mesmo que eu tenha o valor aqui de suprimento de R$100, lancei, era para ter lançado uma sangria normal e acabei errando e coloquei uma sangria despesa, então na hora de fazer o fechamento de caixa ele vai apresentar com um valor negativo. Então eu lancei duas sangrias, uma vale e uma despesa, somado essas duas com o valor que eu lancei de suprimento ou as movimentações do caixa, ele me apresentou um valor menor do que eu tinha em mãos. Isso daqui foi só para exemplificar para vocês. Então é importante sempre colocar o valor que vocês têm em mãos. Deu divergência entre o sistema e o valor que vocês têm em mãos, aí precisa começar a realizar a análise. Gerar aqueles relatórios e verificar aqui pela conferência de caixa quais foram as operações que foram feitas. Deixa eu só até confirmar aqui. Inclusive, esse é um caixa que eu até vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa simples, mas é importante vocês estarem cientes disso também. Na hora que eu estava preparando o treinamento, eu estava realizando algumas operações, todas as operações de sangria vale, despesa, suprimento, sangria. Aí eu verifiquei que eu coloquei um valor de suprimento. Quando eu cliquei aqui em detalhes de valor computado, o suprimento aqui para mim não apareceu. Eu achei estranho, falei, gente, eu lancei esse suprimento. Cadê o suprimento que não aparece no sistema? Aí eu catei e comecei a fazer análise. Comecei, fechei aqui, vim no consultas e cancelamentos. Vim aqui em sangrias e suprimentos. Analisei todas as operações que eu tinha feito. Não estava aparecendo aqui também. Vim aqui em relatório. Suprimentos e sangrias. Lancei também toda a informação que eu fiz durante o dia. O suprimento que eu estava esperando no valor específico não estava aparecendo aqui. Qual foi o meu terceiro recurso? Se tivesse fisicamente, eu ia pegar todas as notinhas que foram impressas pela impressora. No meu caso, eu tenho impressora virtual. Eu comecei a analisar uma por uma aqui e eu identifiquei que não teve. Depois eu lembrei que essa sangria, esse suprimento, no valor específico, eu queria ter feito um teste, humanamente eu não fiz. Então, no sistema Big, estava apresentando que eu não tinha. Lá no valor apurado eu estava informando que eu tinha, porque eu pensei que eu realmente tinha feito esse processo. E não fiz. Então esse é um ponto que precisa ser analisado. Meu caixa deu diferença? Vamos analisar. Esse processo foi feito? Foi lançado todas as notinhas? Todas as vendas foram computadas no sistema Big? Por exemplo, no meu caso, eu havia pensado que tinha feito um suprimento, só que esse suprimento não tinha sido lançado dentro do sistema Big. Não tinha feito nenhum processo aqui dentro da conferência, essa conferência não tinha informação lançada aqui, não tinha informação no consultas e cancelamentos, não tinha informação no relatório, e lá na impressora também não havia sido impressa. Então, é um caso, por exemplo, de uma falha humana, onde era um valor que se esperava ter um sistema, só que não tem. Então, precisa, por exemplo, cheguei nesse ponto da minha loja, que tem uma venda, que eu tenho dinheiro na mão, só que essa venda não está aparecendo no sistema Big, vamos primeiramente fazer a análise. Junto com o operador de caixa, será que foi feito algum procedimento que às vezes esqueceu de passar alguma informação, mas recebeu o valor? Precisa ser verificado esse ponto. Segundo ponto, sumiu a informação no meu sistema. Aí precisa ver a questão se está tendo muita queda de energia, se está tendo muita reparação de tabela, corrompimento de tabela, que isso pode trazer também divergências. Tá? Então precisa também lembrar na questão humana. Toda operação de caixa tem a parte humana que precisa ser verificado se todo o procedimento foi feito. Tá certo? Mais uma pergunta aqui, só um momento. A Lucelena está me perguntando como que a gente sugere para fazer uma conferência de caixa sem precisar fazer na conferência de cupom por cupom. Tem alguma forma de gerar relatórios dos cartões? Sim, uma forma que você pode gerar os relatórios para verificar de forma geral todos os tipos de pagamentos que foram computados no sistema seria aqui na parte financeira, tipos de pagamento. Esse daqui seria o exemplo de um dos relatórios que vocês podem analisar, de todas as vendas que foram computadas durante o dia. Então, por exemplo, tive aqui algumas operações durante a manhã, mais alguma operação durante a tarde, então eu tenho
a informação do valor que foi computado no meu caixa. Tá? Mas o ideal é estar fazendo a conferência, conferir também se os cupons estão batendo com o relatório, caso tenha alguma divergência no seu caixa. A gente pode selecionar um período específico aqui, que é o período do teu horário de abertura e fechamento de caixa, visualizar todas as vendas que foram feitas. Confirma para mim, Lúcia, se seria essa informação mesmo que você precisa. Está respondido. Certo. Por nada. Então, só continuando aqui a parte do fechamento. A gente vem aqui na operação do conferência de caixa. Pegar o exemplo daquele último caixa que a gente iniciou e finalizamos juntos. E a gente pode vir aqui, validou todas as informações, está tudo certinho, é só a gente vir aqui e clicar em finalizar a conferência. Então, a gente pode gerar o relatório. Esse relatório vocês podem visualizar depois. Aqui no menu financeiro, relatório de caixa apurado versus computado. É a mesma informação. Então aqui ele mostra para a gente o valor que foi apurado, o valor que foi computado na tela, se teve alguma divergência. E aqui ele apresenta algumas outras informações, que é o valor apurado comparado antes de clicar no botão comparar. O que acontece? Se a gente vir aqui no menu da conferência de caixa, a gente colocar qualquer outro valor aqui e depois clicar em comparar valor, é esse valor dessa primeira coluna. Como eu já digitei no início já o valor correto, ele apresenta aqui para mim o mesmo valor. Mas se ao invés de eu clicar em valor apurado, eu deixar tudo zerado e depois clicar em comparar valor, ele vai apresentar para mim aqui a informação zerada. Ou então vocês conseguem validar se teve alguma alteração no valor que vocês mesmos digitaram. Só um momento, tem mais uma pergunta. A Adriane está me perguntando que ela fez um cancelamento de um convênio de um caixa anterior. Ela perguntou se ela deveria ter feito um suprimento para poder abater. É uma opção. Quando é uma venda de um outro caixa, vocês podem estar fazendo um suprimento, coloca na descrição suprimento referente a um cancelamento, aí você descreve exatamente. Então você coloca, eu cancelei um valor de R$ 200. Então se você cancelou um valor de R$ 200 que é referente a uma venda de origem de outro caixa, então no caixa atual você cancela, faz o suprimento no mesmo valor desse cancelamento, para que pelo menos ele abata e fique com a informação zerada, que é aquilo que eu havia comentado anteriormente. A gente tem um valor positivo com o valor negativo, ele vai acabar dando zero, onde ele não vai estar influenciando nos valores. Mas se por um acaso você já fechou o teu caixa, aí a gente não consegue realizar mais nenhum outro procedimento. O suprimento tem que ser feito enquanto o caixa estiver aberto. Depois que fechou, não tem mais o que ser feito, tá? Só mais um momento. Mike, referente à tua pergunta, a questão dos valores lá na conferência de caixa no escritório, a gente não vai abordar, tá? Que esse já é um outro treinamento que tem que ser feita uma outra análise também, porque o escritório tem algumas outras questões que tem que ser conferido, comunicação, enfim. Aí isso já faz parte de um outro treinamento, tá? Mas se estiver realmente com algum problema, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte.
A Aurélia está perguntando a questão dos treinamentos vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado e depois vai ser lançado lá na plataforma do Linkshare. Então vocês podem acessar futuramente que vocês conseguem estar acompanhando esse treinamento também, tá? O Leonardo está perguntando a questão de cancelamentos, pode fazer de dias anteriores. Aí precisa validar como que é feita a legislação de vocês. Tem alguns lugares que tem um período específico para poder fazer o cancelamento. Se tiver dentro dessa parte e quiser cancelar, pode cancelar. Só que aí vocês têm que saber o processo que tem que ser feito depois. Se é uma venda de um outro caixa, o caixa atual ele vai dar divergência nesse cancelamento. Então é interessante fazer um suprimento no mesmo valor, só para que ele abata o valor do cancelamento e não dê problemas na hora de conferir esse caixa atual. Tá certo? Bom, e aqui o relatório depois final, que é o relatório apurado e comparado àquilo que havia informado. Se a gente clicou no valor comparar valor antes de digitar qualquer informação do valor apurado, ele vai apresentar uma divergência aqui. Então, na hora de analisar esse relatório impresso, então a gente vai verificar esses três primeiros campos, que é o valor apurado, que é o que foi digitado, o valor computado é o que foi lançado pelo sistema, e a diferença que teve no nosso caixa. Então, como havia informado no início, é normal a gente ter uma diferença, principalmente no dinheiro, por questões de centavos, pela questão dos trocos. Tá? Então, só recapitulando alguns problemas que podem ocorrer na conferência de caixa. É a questão do horário, que pode dar divergência no horário de abertura e fechamento. É se a gente somar a sangria vale, a sangria despesa para lançar uma sangria, isso pode dar divergência, como a gente havia comentado. Alguma queda de energia quando troca o horário da máquina também, pode dar algum problema. Os cancelamentos que é feito fora da operação do caixa também pode dar divergências. Tá? E tem uma outra questão aqui de um caixa, que a gente precisa lembrar também. Ô Leonardo, a questão do cancelamento tem um limite de tempo, aí precisa validar mesmo com a região de vocês, se tem algum limite específico para cancelar. Tem algumas impressoras que não aceitam cancelamento depois, enfim. Mas aí precisa validar aí com a operação de vocês. Bom, aqui tem um outro caixa como exemplo, só para a gente finalizar algumas divergências mais comuns que o pessoal às vezes acaba esquecendo. É que eu tenho aqui, por exemplo, um valor, aí de repente eu verifico e falo, caramba, eu tenho um valor computado muito maior do que eu esperava. Então a gente sempre clica em detalhes do valor computado e começa a validar as informações. Então aqui a gente tem as vendas, aqui não teve suprimento, a gente teve algumas sangrias, vales e despesa. Só que caramba, eu tive aqui um recebimento de R$ 1.300. Então precisa sempre atentar ao seguinte: esse recebimento vai ser feito direto no caixa ou é um recebimento que é feito, por exemplo, na retaguarda e ele está vinculado ao caixa. Então, se por acaso uma baixa de contas a receber ou uma baixa de contas a pagar, mesmo que seja feita na retaguarda, está vinculado ao mesmo número de caixa atual da loja, então esse valor vai ser computado no caixa atual. Então a gente tem um valor de R$ 1.300. Esse valor entrou, por exemplo, na minha gaveta? Não, mas entrou na mão de quem estava na retaguarda. Então esse valor precisa ser lançado.
Só um minuto aqui que tem mais perguntas. O Mike está perguntando de venda de produtos sem cadastros que não são lançados no sistema, pode dar divergência na conferência? Pode. Então, é a questão que a gente estava. Que eu dei o exemplo da suprimento que eu fiz. O suprimento que eu havia pensado que tinha lançado no sistema, na hora que eu fiz a conferência, aquele suprimento não estava lá. Conferi no relatório, conferi na tela de conferência de caixa, conferi no que foi impresso pela impressora e aquele suprimento não estava. Então é o mesmo caso de uma venda. A gente realizou a venda, a gente tem esse dinheiro físico na gaveta, só que essa venda não foi lançada dentro do sistema Big, então pode dar divergência na tua conferência. Aí precisa ser feito separado. Então, se você não lançou, não sei por qual motivo, não lançou o cadastro desse produto, precisa estar fazendo todo o cadastro certinho. Precisa lançar tudo dentro do sistema Big para que você consiga realizar a venda e realizar a conferência dela tudo de forma correta. Tá? Então, se por acaso você fez uma venda e não passou algum produto, vai dar divergência na hora de você comparar os seus valores. Então, a pergunta a respeito de todas as vendas que foram feitas no convênio, a gente pode estar gerando alguns relatórios, por exemplo, relatório de vendas. A gente pode estar selecionando, por exemplo, somente vendas a prazo. E aqui você consegue fazer todo o filtro certinho e clicar em visualizar. Aqui eu não vou ter nenhuma informação porque eu não fiz nenhuma venda de convênio, tá? Mas aí você pode estar gerando aqui por esse relatório que você consegue verificar certinho todas as movimentações. Mais uma pergunta aqui. Aqui a gente tem uma pergunta da Aurélia perguntando a questão do lançamento da sangria despesa. Se tem como selecionar um fornecedor e ele já ficar configurado direto com o plano de contas. Então a gente pode vir aqui direto no cadastro de fornecedores. Então eu peguei o exemplo lá da padaria. E aqui a gente vem aqui na aba financeiro e aqui você coloca o plano de contas que você já tem cadastrado. Tá ok? Aí, Aurélia, depois pode estar entrando em contato com o nosso suporte para verificar essa questão da configuração, se tem alguma questão que precisa ser analisada, tá ok? Bom, e aqui a gente falou de todo o processo da conferência, realizamos toda a parte da abertura, suprimentos e sangrias, fizemos as conferências do caixa, geramos já alguns relatórios, e agora eu vou deixar um tempo para vocês realizarem mais algumas dúvidas. Pode me mandar por gentileza. Vou deixar alguns minutinhos para que vocês possam elaborar as perguntas, caso tenha alguma outra dúvida.
A gente tem uma pergunta interessante que é feita pela Carla. A questão das diferenças, por exemplo, sobrou no cartão e falou que essa informação era em dinheiro. Como que procede dentro da conferência? Direto na conferência de caixa você consegue substituir os tipos de pagamento. Eu vou, por exemplo, abrir aqui esse caixa de teste. Então aqui, por exemplo, essa venda que está lançada como de... Não, esse aqui é o cancelamento. Então eu tenho essa venda aqui que foi feita. A gente clica aqui no tipo de pagamento específico, clica em detalhes de valor computado. Então a gente tem duas vendas que foram feitas. Então, por exemplo, uma dessas vendas não foi feita no dinheiro, foi feita no débito. Então a gente pode clicar aqui em substituir tipo de pagamento. E aqui a gente zera o dinheiro e coloca a informação no débito. Então aqui no meu caso, como tem configuração de credenciador, a gente preenche os dados tudo correto. Então verifica que aqui o valor computado já vai aparecer aqui no débito para a gente também. Então depois que aparece o valor computado, você tem que também colocar o valor apurado aqui, para que bata o valor corretamente. A pergunta do Leonardo. Posso abrir duas contas para o funcionário, uma para vales e outra para compras da loja? Pode. Você pode estar cadastrando normalmente dentro do sistema Big, cria uma empresa, chamado Vale, por exemplo, cadastra seus funcionários lá e vai fazendo todo o procedimento que é feito dentro da operação de caixa. Então você sempre seleciona o cliente, o funcionário fez uma compra de produto, lança para uma empresa específica. O cliente, o funcionário, ele recebeu o vale, aí você pode lançar numa outra empresa. Aí depois é o controle de vocês de estarem operando com duas contas do mesmo funcionário, mas pode normalmente. Se quiser, de uma única conta do cliente, tanto a conta que ele tem para compra de mercadorias, como a informação para vale ser uma só, também pode. Aí fica a critério de vocês. Está perguntando também aqui referente às diferenças de caixa. Tem algum relatório onde eu posso ver isso? Sim. É aquele mesmo relatório que é impresso no final do caixa. Ou então a gente pode vir aqui na opção de financeiro, relatório de caixas apurado versus computado. Então aqui a gente seleciona qual o período que deseja. Eu vou colocar só o dia de hoje. Então aqui eu tenho a informação de tudo que foi computado nesse caixa. Então no meu exemplo aqui, deu uma diferença de 2 centavos. Então aqui é por esse relatório que você consegue verificar depois as informações. Ou então você pode verificar também direto aqui pela tela da conferência. Então aqui você marca a opção conferências finalizadas. Então verifica que ele fica com o status aqui em verde, que é uma conferência finalizada. Você pode clicar aqui em ver detalhes. Então ver detalhes você consegue saber exatamente o que foi realizado na conferência desse caixa. A Mariana perguntou se existe alguma diferença na questão do controle financeiro. Tá? O procedimento é bem parecido. Após a conferência de caixa, por exemplo, na loja, você pode ir lá no escritório, clicar com o botão direito e importar valores. O procedimento para fazer análise é bem semelhante, só que toda a parte de conferência de caixa no controle financeiro é referente a um outro treinamento. Tá? Então aí a gente não consegue estar demonstrando, explicando para vocês agora sobre esse processo. A Daiane está perguntando a questão das recargas de celulares. Também a recarga é feita, lançada como um suprimento dentro do caixa, e ele vai apresentar aqui para a gente nesse mesmo relatório.
Então vai tudo depender da forma como que foi descrito a sangrias, vai aparecer aqui tudo certinho, e depois vai aparecer recarga de celular. Se eu não me engano, aparece Vivo, TIM, Claro, aparece todas as descrições certinho. E também é tudo verificado junto desse relatório. Tá? E eu creio que não vai aparecer o número de telefone que foi lançado. É de ser verificado por um outro relatório. Aí depois específico quanto a esse relatório de recarga de celular, vocês podem estar entrando com o nosso suporte para poder estar orientando vocês. Certo? Só tem mais alguma dúvida? Vou aguardar mais alguns minutos. Bom, a pergunta do Mike a respeito de conferência de cartão. Se no caso falta um valor de cartão computado, mas quando o apurado ele for calculado, vai dar sobra. Devo finalizar a conferência mesmo assim? O ideal é que você está analisando e buscando essa informação. Então, principalmente questão de cartões, questão de dinheiro, às vezes fica um pouco mais complicado realizar análise, mas a questão de cartões, vocês têm todos os comprovantes em mãos de todas as vendas que foram realizadas. Então, tem que estar conferindo os valores dos cupons que vocês têm em mãos, junto com os relatórios do sistema Big para saber se está batendo. Se o valor apurado e o valor computado deu divergência, precisa fazer aquela análise dos relatórios, gerar o relatório de vendas, gerar um relatório de tipo de pagamentos, gerar outro relatório analítico de vendas para verificar todas as vendas que foram realizadas e confrontar a informação. Então, por exemplo, está sobrando valor no meu caixa de dinheiro de cartão, por exemplo, precisa estar analisando se não é a questão dos horários. Então, por exemplo, meu caixa fechou às 16 horas, mas teve uma venda de R$ 50 que está gravada no sistema Big como 16h05. Isso dá divergência no seu caixa. Então, tem que clicar lá no botãozinho para ajustar o período. Então, por exemplo, no meu cartão aqui está sobrando ou está faltando. Então, aqui, ó, meu cartão está dando divergência. Ou então eu tenho R$ 30 em mãos e está faltando R$ 13 aqui. Então, esses R$ 13 poderia ser, por exemplo, uma venda que foi gravada no sistema Big, só que não está aparecendo nesse caixa. Então, por exemplo, esse caixa aqui fechou às 9 horas da manhã, então vê se não tem alguma venda com esse valor semelhante lá no consultas e cancelamentos. E se tiver com essa divergência, clique aqui em ajustar período do caixa, para ver se o sistema já vai automaticamente buscar essa venda que está fora e conseguir incluir nesse caixa. Se mesmo assim, realizando esse processo, não tem, olhou os relatórios, no relatório mostra que tem uma venda de R$ 13, você tem o cupom em mãos, e não está conseguindo fazer a conferência de caixa, aí nesse caso a gente pede para entrar em contato com o nosso suporte para a gente realizar uma análise, se até necessário pelo banco de dados, para poder validar essa informação para vocês. Tá? Mas tem que ser feito todo esse procedimento antes. Validar todas as vendas, validar os comprovantes que vocês têm em mãos, junto com os relatórios. Tá certo?
Aurélia, a questão do vídeo no Linkshare, eu creio que até amanhã já vai estar disponível, tá? Eu vou até pedir para o pessoal estar dando prioridade para subir o mais rápido possível esse treinamento assim que finalizar, ok? Dá mais alguns minutos para vocês caso tenham alguma dúvida. Na dúvida da André, a questão do treinamento Linkshare, pode acessar direto o site aqui do Linkshare mesmo e fazer a pesquisa do nosso treinamento, tá? Depois eu vou ver se eu consigo solicitar para o pessoal estar mandando para vocês um e-mail com o link desse treinamento direto no Linkshare. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso treinamento. Se tiver qualquer outra dúvida, pode entrar em contato conosco. Lembrando que vai estar disponível depois no Share, o nosso treinamento que tivemos junto, tá? Mais uma vez eu agradeço pela atenção e eu desejo a todos uma boa tarde. Até mais.